E aí, meus amores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no título, hoje eu vou estar compartilhando com vocês o meu relato de parto. Foi um dos vídeos que vocês me pediram demais. Então cá estou eu para contar tudo com muito detalhe sobre esse dia tão intenso. Antes de começarmos o vídeo, já vou pedir para você deixar muito like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrita e ativar o sininho das notificações para receber todos os conteúdos aqui do canal em primeira mão. Quero pedir para vocês também me seguirem lá no meu Instagram, que é esse aí que tá na tela. Por lá vocês conseguem ficar por dentro de tudo e receber todas as novidades em primeira mão, assim, tempo real. Minha neném tá dormindo, então eu vou correr aqui para contar tudo para vocês. E se tiver interrupções nesse vídeo é porque eu vou precisar pegar ela. Hoje nós estamos com exatamente 15 dias pós-parto e eu quero começar contando um pouco sobre a minha gestação e por que optamos por cesárea. Para quem não sabe, sim, foi cesárea agendada, nós agendamos, só que aconteceu que Maelle quis vir antes. Eu vou contar tudo isso aqui pra vocês. Mas, basicamente, nós tivemos uma gravidez planejada. Então, nós fizemos exames tudo certinho e eu engravidei de Maelle. Foi uma gestação super tranquila, eu nunca tive nenhum problema. E, como eu falei pra vocês, foi uma opção minha, o parto cesárea. O motivo principal é que eu nunca tive esse sonho, essa vontade de passar pela experiência do parto normal, de sentir dor. Não gosto de sentir dor, por mais que as pessoas falem, ah, mas o parto cesárea você sente dor depois. Sim, gente, você sente dor depois, mas eu acredito que não se compara à dor do parto normal. Na minha concepção, tá? Eu não sei, nunca passei pela dor do parto normal. O máximo que eu senti foram algumas contrações de treinamento, umas contrações bem leves já do trabalho de parto. Mas eu nunca não cheguei a sentir a dor de parir normal, né? Então não sei. Mas vamos lá. A minha cesárea, ela estava agendada pro dia 15 de agosto. A data prevista do parto de Maelle era 22 de agosto, mas o meu médico, meu obstetra, ele agendou pro dia 15 de agosto, que era o dia exato, uma segunda-feira, que eu completaria 39 semanas. Porém, ela poderia vir, a partir das 37 semanas, ela poderia vir a qualquer momento. Como foi que aconteceu? Tava tudo certo. Primeiro eu achei que ela viesse antes da data agendada, só que entramos nas 38 semanas e foi passando 38 e 1, 2, 3 e eu, me conformei que ela realmente nasceria na segunda-feira do dia 15. Só que aí o que aconteceu? No sábado, no dia 13, eu tava muito cansada e eu fui dormir super cedo, eram umas 9, 10 horas no máximo. Isso é muito cedo para o que eu era acostumada a dormir antes, que tipo era mais de 2, 3 da manhã, eu praticamente passava a noite inteira, madrugada inteira assistindo. Enfim, fui dormir muito cedo, muito cansada, e aí capotei. Quando foi umas 1h30, 1 e pouquinho, o meu celular despertou pra me tomar o remédio. Acordei, tomei o remédio e voltei pra cama pra voltar a dormir. Quando eu sentei na cama, tipo, eu nem cheguei a deitar, na hora que eu sentei, eu senti alguma coisa descendo em grande quantidade. Daí eu pus a mão ligeiro lá embaixo e quando eu olhei pra minha mão, tava muito molhado. Daí eu corri pro banheiro e me limpei e eu percebi que aquilo ali poderia ser o meu tampão. Porém, tava totalmente transparente e o tampão às vezes ele vem com um pouco de sangue. Eu pesquisei e vi que pode ser transparente, pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser vermelho, enfim. Eu entendi que aquilo ali poderia ser o meu tampão, mas até ali eu tava super tranquila. Fui tomar um banho, né, já que eu tinha me melado, resolvi tomar um banho pra tentar voltar a dormir. Tomei banho, quando eu voltei pra cama, começaram as contrações. Elas estavam totalmente fora de ritmo, mas já estavam bem doloridas e uma cólica que não passava. A cólica, ela não parava e a dor da contração que ficava vindo e voltando. Daí começou a incomodar. Eu tentei dormir, porque eu já tive contrações de treinamento, então na minha cabeça era só mais uma contração de treinamento, tava tudo certo. Nisso, no domingo, eu tava marcada pra fazer sobrancelha, as minhas amigas iriam vir pra cá pra gente fazer um almoço, enfim, eu só ia ganhar neném na segunda-feira. Eu já tava até me programando pra pedir uma super janta, porque a partir de meia-noite eu iria ficar de jejum, então, cara, eu vou comer bastante antes de meia-noite. Só que não rolou.
Lembrando que o domingo seria o Dia dos Pais. Já era domingo, dia 14. Começou a incomodar as dores e eu só falando pra meu esposo, amor, tá doendo, tá doendo. E até o momento ele achou, ele nem ligou na verdade, ele achou que era só mais uma das minhas reclamações de dor, de gravidez, porque grávida sente dor até na alma, né? Então, eu reclamei e levantei novamente pra ir ao banheiro pra olhar como tava a questão do tampão. Quando eu fui ao banheiro, ainda sentindo muita dor, que eu olhei novamente, saiu uma quantidade, não grande, mas uma quantidade média de sangue. E aí, na hora que ele viu o sangue, ele falou, caraca, realmente, ele acordou, viu que realmente Maeli estava vindo. E aí ele falou, bora pra maternidade. Porque o meu médico, ele já tinha deixado avisado que se a bolsa rompesse, ou se eu sangrasse, ou se sentisse contrações intimadas, era para ir na emergência, que lá eles iriam me avaliar para ver se eu estava no trabalho de parto mesmo. E, enfim, daí nós começamos a se organizar para ir para maternidade. Eu super plena calma, tava tentando manter a calma, ao mesmo tempo que eu sentia que seria aquele dia, eu tava muito tranquila. Ao mesmo tempo com medo de não ser aquele dia, de ter que ir na maternidade, depois ter que voltar pra casa. Enfim, mas de todo jeito, se não fosse no domingo, seria na segunda, que era o dia que estava agendado já. Daí nós começamos a pegar as coisas, colocar no carro. Conforme vocês viram lá no vídeo, eu tomei um banho, vesti uma roupa. Eu tinha me planejado usar um look, só que não deu certo, porque ainda tava com minha mãe tinha levado pra arrumar, pra costurar. E não dava tempo, e era tipo 2, quase 3 da manhã. E não dava tempo de buscar look, de pensar nisso, então eu coloquei qualquer roupa. Colocamos tudo dentro do carro. Liguei pra minha mãe, liguei. Ela não atendia, não via, porque minha mãe quando dorme ela capota, entendeu? Só que aí, depois de eu já ter desistido de ligar pra ela, ela disse que teve um sonho comigo e acordou atordoada, bem na hora que eu tinha ligado. Tinha acabado de parar de ligar. Ela acordou atordoada com um sonho comigo, pegou o celular e viu as mensagens, eu avisando que estaria indo pra maternidade. Daí ela veio aqui pra casa, ligeiro, a gente entrou dentro do carro e fomos. A dor tava assim, super tranquila, as contrações elas estavam espaçadas, acho que de 10 em 10. Não tava ritmadinha, mas era cerca de 10 minutos, 5 minutos, 6 minutos, sabe? Tava meio doida. Daí nós fomos, chegamos lá na maternidade, minha mãe foi junto. Chegamos lá na maternidade, ia dar 4 horas da manhã, tava vazio a emergência, então eu já fui direto pra triagem. Passei pela triagem, mediram a minha pressão, tava tudo certo, fizeram a minha ficha e eu fiquei aguardando ser atendida pelo obstetra de plantão. Quando eu fui atendida, ele me fez um toque e ele disse que eu tava com 1 centímetro de dilatação e que se eu quisesse um parto normal, eu ia ter que voltar pra casa porque ainda não dava pra internar. Mas, como eu não queria parto normal, ele iria me internar, que o meu doutor, pela manhã cedinho, estaria indo pra maternidade pra fazer a minha cesárea. E foi basicamente isso que aconteceu. Eu tava com absorvente, porque eu tava sangrando. Ele realmente falou que aquele sangue era o meu tampão mucoso e solicitou a minha internação. Enquanto isso, eu fiquei na sala de medicação, esperando, porque eles iam aplicar um medicamento na minha veia pra aliviar mais as dores que eu estava sentindo. Então eu fiquei lá aguardando e, gente, Deus é tão perfeito que, assim, eu tava muito preocupada, eu tava com muito medo. Pra quem não sabe, eu tenho trauma de hospital, porque eu perdi o meu pai muito novinho, eu tinha 5 anos e, tipo, desde os meus 2 anos de idade que o meu pai tava lutando contra um câncer. Então, a gente sempre teve aquele agito de hospital, minha mãe vivia no hospital com meu pai. A última vez que eu vi o meu pai foi em um hospital, então eu tenho isso na minha cabeça, eu tenho muito trauma de hospital. Toda vez que eu preciso ir na emergência, eu passo mal por estar indo na emergência e passo mal também por estar no hospital. Então, eu sempre orei muito pra Deus, pra que o meu parto fosse tranquilo, pra que não acontecesse nada, pra que eu ficasse muito tranquila, pra que eu pegasse uma equipe maravilhosa. E tudo aconteceu perfeitamente, resposta de muita oração. Desde a recepcionista até as enfermeiras que me acompanharam, me deram banho, foi tudo assim muito perfeito. A recepcionista
liberou minha mãe entrar pra ficar lá comigo, porque só pode um acompanhante, então meu esposo entrou e a recepcionista liberou a minha mãe também entrar, ficar lá um pouco comigo. Super gentil, compartilhando, ela super gentil, mostrando os stories dela, que ela tinha ido pra uma marcha pra Jesus no dia anterior. Conversando com a gente, super simpática. Eu tava muito nervosa, vocês não estão entendendo. Quando eu cheguei na maternidade, que eu soube que eu ia ser internada, que seria aquela manhã o meu parto, eu já comecei a ficar assim num pico de ansiedade muito grande, tava assim muito nervosa. Então, ela tava conversando comigo, me mostrando stories de como foi a marcha pra Jesus, e aquilo tava me tranquilizando muito. Tinha a moça que fez a minha triagem também, muito simpática. Felizmente eu não lembro o nome delas, mas eu queria agradecer muito, porque sério, foi tudo muito especial. Pegaram a minha veia lá embaixo, me colocaram no soro, e aí liberaram a minha internação e finalmente eu ia subir pro quarto. E aí nessa hora minha mãe precisou ir embora, né, porque eu ia subir pro quarto, eles iam entrar em contato com o meu obstetra. Vocês me perguntam muito, Kayla, quanto que você pagou na sua cesárea? Gente, eu não paguei nada, porque eu tenho convênio da Unimed, então o meu plano cobre tudo em relação ao parto. Então eu não paguei nada, tá certo? Eu só pago mesmo o plano de saúde. Daí tá, eles me levaram, eu fui na cadeirinha de roda, e conforme eu gravei pra vocês, a enfermeira levando as malas de Maeli junto com o Maico. Daí quando eu cheguei no quarto, a minha ansiedade, assim, aumentou em 10 vezes mais. Eu tava com muito medo, porque, gente, sério, é uma cirurgia. Eu nunca fiz uma cirurgia nem na unha. Então, assim, eu tava muito assustada. Tudo que é novo nos assusta. E pra quem não sabe, aos 16 anos eu fui diagnosticada com ansiedade severa, tipo, aguda mesmo. Graças a Deus, Jesus me libertou. Hoje eu não tenho mais ansiedade, nem as crises de pânico que eu tinha. Mas eu tinha isso na minha cabeça, que a minha ansiedade antiga iria atacar lá. Então eu senti muito, muito medo. Quando eu entrei no quarto, eu deitei na cama e eu já tava assim, aérea. Eu só pedi a Deus que fosse tudo bem. Mandei mensagem para o meu grupo de amigas, pedindo para elas orarem. Falei para minha mãe orar, falei, mãe, ora que eu tô com medo. Falei com a minha líder, ora porque eu tô com medo. Mandei mensagem para minha psicóloga, e aí já acordou, eu vou parir. Porque a minha psicóloga, a gente combinou dela me acompanhar nesse dia. Só que como a Maeli quis vir antes, ela não estava preparada, então ela não estava acordada ainda. Daí tá, a enfermeira trouxe aquela roupinha pra mim tomar banho e vestir. E eu só, ai amor, não quero tomar banho, não quero vestir. Mas aí fui, tomei banho, vesti aquela bata, gravei uns reels, postei lá no Instagram e ficamos esperando. Ligamos pro meu doutor, avisamos a ele que estava internado. Ele falou, tá, tô indo aí, às 9h30 a gente faz a tua cesárea. E aí quando começou da 9h30, gente, vocês estão entendendo? Eu tava muito nervosa mesmo. Eu já tava travando pra falar. Nessa hora, as minhas amigas já tinham me ligado por chamada de vídeo. Minha mãe tava num pé e no outro só mandando mensagem pra Maico, todo mundo muito ansioso esperando. Daí a minha psicóloga acordou e aí ela me ligou conforme a gente tinha combinado. E nisso veio, acho que é uma enfermeira, não sei, veio lá no quarto me buscar. E aí eu lembro que ela falou assim, bora? Aí eu falei, pra onde? Aí ela, pro bloco cirúrgico. Aí tá, eu levantei da cama, fui caminhando, pegamos o elevador, fomos. E nisso, a minha psicóloga a todo momento comigo no celular, fazendo videochamada, me acalmando, respira comigo e tal. Eu tava muito nervosa, gente, vocês estão entendendo? Eu tava tremendo, parecendo um bambu verde. Se tem uma pessoa que é nervosa e medrosa, sou eu. Eu tava com muito medo. Nessa hora, eu já não tava mais sentindo dor de contração, nenhum tipo de dor, por conta do remédio que eles tinham aplicado no meu soro. Já tinha passado totalmente as dores, embora minha barriga estivesse contraindo. Daí me levaram pro bloco cirúrgico. Nessa hora, Maico tava comigo a todo momento, inclusive era ele que tava segurando o celular pra mim, falar com a psicóloga, porque eu tava assim tão
Então, sabe? Eu só tava existindo. Daí, quando a gente chegou na porta do bloco cirúrgico, ela falou: ele agora vai se trocar e você vai entrar. Que era uma das coisas que eu tinha muito medo, de ficar só. Só que Deus foi muito fiel. Eu não senti medo de ir com a enfermeira. O Michael foi se trocar e eu fui tranquilamente, embora eu tivesse muito nervosa, mas eu fui tranquilamente. Eu não tive aquele medo todo que eu achei que teria. Cheguei lá na sala de cirurgia, já tava assim, uma galera totalmente desconhecida. Eu nunca vi a cara daquelas pessoas. E aí, a primeira coisa que eu falei: cadê o meu médico? Porque eu falei: meu Deus, quanta gente desconhecida, cadê o meu médico? Aí ela falou: não, ele já tá vindo, tá só se trocando. Nisso, elas já foram tirando a minha bata, eu já fui ficando peladona. Ela só colocou assim, tapando os meus peitos e me sentou na mesa de cirurgia. Nisso a enfermeira foi conectando um monte de negócio aqui, um monte de fio, colocou um negócio no meu braço, que eu acredito que é pra ver a pressão, que ele ficava apertando a todo momento. E nisso eu tava tremendo muito, tava tremendo muito. Daí o anestesista veio na minha frente, se apresentou, não consigo lembrar o nome dele, não faço ideia. Pra vocês terem noção, a enfermeira eu também perguntei o nome dela, mas eu não lembro. Tipo, eu acho que eu tava assim, conversando asneira, tava só conversando fiado. Daí ele veio, conversou comigo, se apresentou, perguntou por que eu tava tremendo. Falei: o que você tá tremendo? É frio? Falei: não, eu tô nervosa, tô tremendo de medo. Ele falou: tá, então vamos respirar. Daí ele fez uma respiração comigo e já foi me colocando naquela posiçãozinha encurvada. Daí que aconteceu? Eu já fui gelando. Eu não tava com medo da picada da anestesia. Eu tava com muito medo da sensação da anestesia. Tipo, cara, como é não sentir as minhas pernas? Eu ficava pensando muito nisso. E eu tava com muito medo de... será que vai paralisar de uma vez? Será que eu vou tentar mexer e vai me dar agonia de não sentir as pernas? Enfim, eu ficava pensando muito nisso. E aí, ele me colocou na posição e começou a limpar as minhas costas com um negócio bem gelado e molhado. Eu tava sentindo escorrer assim na minha bunda. E ele limpou várias vezes. E aí ele falou: vou aplicar. Nisso eu tava segurada na mão da enfermeira. E era nessa hora que eu tava conversando com ela. Eu lembro que eu perguntei o nome dela. Eu lembro que eu falei várias vezes: moça, eu tô com muito medo, muito medo. Enquanto ele tava lá aplicando, eu tava conversando, dizendo a ela que eu tava com muito medo. Daí, quando ele encostou, eu me assustei. Então eu dei aquela mexida. Aí ela me segurou, falou: não pode mexer. Daí eu travei novamente, né, com medo de mexer, e eu não sei se ele tirou e pôs novamente, eu sei que picou de novo, então acredito que ele deva ter tirado e tentado de novo. Daí, aplicou. Gente, sinceramente, a anestesia não dói, eu não senti nada de dor. Eu só realmente me assustei, porque eu não tava esperando que ele fosse colocar, ele não disse: olha, eu tô colocando. Ele só foi, daí eu levei um susto, sabe? Mas aí tá, ele passou um tempo lá furando, o povo fala: ai, sente o líquido entrando. Não senti absolutamente nada de líquido entrando. Eu só senti realmente, me assustei. E a picadinha, ela dói menos que o acesso que eles tiraram aqui do meu braço pra colocar o soro. Dói bem menos. O meu acesso doeu bem mais. Enfim, depois disso ele passou um tempo, acredito que uns 2 minutos, porque na hora pra mim tudo isso parecia uma eternidade, sabe? Então ele passou um tempo e eu lá naquela posição, muita gente falou que a posição era super desconfortável e tal, só que eu não senti desconforto, eu acredito que porque a minha barriga não era tão grande e eu sou magrinha, sou bem mais flexível, então aquela posição pra mim era bem tranquila, eu não senti desconforto nenhum em ficar abaixada. Eu lembro que depois dele já estar lá um tempo, eu abaixada, eu falei assim: nossa, como demora, eu pensei que isso seria rápido. Falei desse jeito, porque eu tava realmente achando que era só enfiar e tirar, só que eu acho que ele vai com muita calma colocando líquido e por isso que demorou. Na hora que eu terminei de falar, a enfermeira disse assim: não demora não, já foi. Aí já foi me deitando. Nisso que ela me deitou, já coloca meu braço pra um lado, amarra, coloca pro outro, amarra meu doutor que tava na minha frente me olhando, tipo... enquanto eu tomava anestesia, ele tava na minha frente, eu já via ele levantando, vindo pra cima de mim, aquela galera chegando em cima de mim, e eu só falei assim: cadê meu marido? Ele falou assim: ele já tá entrando.
E nisso, a anestesia começou a fazer efeito. Eles falaram assim, a gente só tá te limpando. E eu tava sentindo eles me limparem e tal. E aquela coisa muito estranha. A sensação da anestesia é realmente muito estranha. Eu tava com medo dessa sensação estranha e ela é realmente muito inusitada. Eu lembro que eu falava assim, nossa, que sensação estranha. Meu Deus, que coisa ruim. A sensação de estar adormecendo as suas pernas realmente muito doida. Daí eu falava muito sobre isso. Nossa, que sensação estranha. E eu lembro que vinha assim subindo e eu achava que ia parar na minha barriga, só que não, e me adormeceu mais ou menos até aqui em cima dos peitos. Eu realmente só tava sentindo as minhas mãos, os meus braços aqui, as minhas mãos. E aí, detalhe, eu tava tão nervosa que as minhas mãos elas incharam e ficaram dormentes também, de tão nervosa que eu tava. Eu até já cheguei na sala de cirurgia falando assim, gente, eu não tô sentindo as minhas mãos, o que é isso? Aí me falaram, isso aí é nervosismo, pode ficar tranquilo e tal. E era basicamente isso, as minhas mãos elas estavam bem inchadas. E isso, tudo isso me assustava. Mas aí tá, foi adormecendo tudo e... Calma aí, deixa eu ver um negócio. Fui olhar a neném e já voltei. Daí tá, eles começaram a me limpar. Enquanto isso, eu tava sentindo eles limpando, ou seja, onde eles passavam, eu sentia, eu sabia exatamente se era no joelho, se era na perna, se era na bunda, eu tava sentindo ainda. Embora sentisse menos, mas dava pra saber basicamente onde eles estavam passando. É basicamente essa sensação, e foi exatamente por isso que eu me desesperei, porque eu achei que iria adormecer tudo, que tipo, as minhas pernas iam morrer e que eu não ia sentir nada, absolutamente nada. Só que não é bem assim, você consegue saber exatamente onde eles estão mexendo. Você não sente a dor, mas você sabe o que tá basicamente acontecendo. E aí, o meu doutor tava lá, ele veio e cortou. Na hora que ele passou o negócio cortando, eu senti que tava cortando. Não senti dor, gente, eu senti que tava cortando aquele negócio assim, fino, passando. E foi aí que eu falei, ai, pera, eu tô sentindo. Daí, na hora que eu disse isso, eles falaram assim, ah, você tá sentindo? Então tu levanta a perna. Daí, na minha cabeça, não sei se é verdade, né? Eu não tava vendo as minhas pernas, tinha um pano na minha frente. Mas na minha cabeça, eu tava conseguindo levantar o joelho, sabe? Tipo, dobrando o joelho. E aí, eu acredito que eu realmente tava levantando porque o anestesista falou assim, não pode dobrar o joelho, tenta levantar a perna inteira. E aí eu não tinha forças para levantar a perna inteira, eu só conseguia dobrar o joelho, arrastando o pé, tipo, fazendo esse movimento assim, sabe? E aí, quando eu senti essa sensação, eu comecei a ficar um pouco desesperada. Nessa hora, o meu marido entrou e aí eu comecei a falar, amor, eu tô sentindo. E nisso, eu ouvi quando o meu doutor falou assim, tá, você tá sentindo? Então, vamos esperar um pouco. Só que, na realidade, eles não esperaram, eles só falaram isso pro meu subconsciente entender que tinha parado. Só que eles continuaram mexendo e falando pra mim que tava apenas limpando. Mas nisso, o parto já tava acontecendo. E eu tava sentindo aquele remeleixo, porém, eu achava que eles estavam só limpando. E na realidade, Maeli já estava nascendo. Aquela pressão que falam que você sente na hora de tirar o bebê é realmente muito verdade. Tu sente uma pressão muito doida. Eu não sei explicar pra vocês, mas é uma pressão muito doida. Eu sentia que tinha alguém realmente em cima de mim, apertando a minha barriga para o neném descer. E eles me explicaram que realmente o doutor iria fazer uma pressão pro meu bebê descer e eles conseguiram puxar. Daí, quando ele começou a fazer essa pressão, eu comecei a berrar. Eu passei o parto todinho conversando fiado, falando que tava sentindo, falando sobre tudo. Gente, eu tava conversando muito. O povo fala que tem que ficar calado, que dá gases, não sei se é verdade. Eu não tive tantos gases, mas eu conversei o parto inteirinho e depois eu ainda conversei mais. Depois que eu fui pro quarto, conversei muito. A minha mãe falou, não pode conversar, mas eu tava só conversando. Quando eles começaram a tirar ela, eu comecei a berrar, gente. Comecei a conversar mais ainda, conversa fiada. Eu, ai, tá doendo. E falando e conversando. E eu, ai, gente. Meu Deus do céu, se tivessem gravado tudo, daria um meme, meu parto. E aí, nasceu. E quando eles tiraram ela, sabe aquela sensação de alívio? Tipo,
saiu. Eu não sei explicar pra vocês, mas era como se realmente tivesse algo muito cheio e esvaziou, sabe? A sensação é essa. E aí ela veio pra mim, a primeira coisa que eu disse foi: ai filha, como sua mãe é frouxa, porque depois de eu ter feito um escândalo, ela nasceu. E aí nessa hora eu já tava agradecendo muito a Deus. Eu achei uma curiosidade, eu achei que eu iria chorar muito, que eu ia estar muito emotiva. Só que isso não aconteceu. Eu fui pro bloco cirúrgico sem chorar. E na minha cabeça eu ia estar aos prantos, mas eu fui sem chorar. A Maeli nasceu. Eu não chorei, porque eu tava meio que anestesiada de medo, sabe? Eu tava assim, com tanto medo, que a minha ficha veio cair, que eu tinha parido, que minha filha tinha nascido em casa. Foi, tipo, só depois que eu cheguei em casa que eu fiquei super emotiva, que eu olhava pra ela e eu começava a chorar, que tudo que eu via de gravidez, descobrindo a gravidez dela, foto de barriga minha, eu começava a chorar. Então, tipo, a emoção, a ficha veio cair depois que a gente chegou em casa. Enquanto eu tava na maternidade, eu tava muito turbinada. Como eu falei pra vocês, o hospital me dá essa agonia. Eles tiraram ela, mostraram ela pra mim. Oi, papai. Ai, eu não acredito. Obrigada, Jesus. Ai, meu Deus. Oi, meu pai. Filha. Primeira coisa que eu vi foi o cabelinho dela. Nossa, muito cabeluda. Daí eu falei pra Maicon: amor, como ela é cabeluda. Daí eles levaram ela. Assim que ela nasceu, ela veio pra cima de mim. E depois eles levaram ela pra aspirar, pra limpar, pra pesar. E Maicon foi com ela ali na sala mesmo, tá? Foi com ela, tirou foto. Ela nasceu com 49 centímetros e pesou 3,1 kg. E, gente, a minha barriga, ela era pequenininha, tipo, bem pequenininha mesmo. Até hoje eu me pergunto como coube esse bebezão dentro de mim. Mas ela nasceu gordinha. Daí, depois ela voltou, feita aquele pacotinho. E aí a enfermeira tirou foto da gente e tal. E nisso eles começaram a me fechar. Daí veio outra parte que eu tinha muito medo, que é quando eles me fecham, me disseram que, tipo, o pai sairia com o bebê e eu ficaria sozinha em observação. Daí eu tinha muito medo de ficar sozinha. Só que o que aconteceu? Depois que ela nasceu, o meu medo, tipo, evaporou, sabe? Tipo, veio um amor tão grande, inexplicável, que, tipo, eu já não tinha mais medo de nada. Já nasceu, pra mim, não existe mais medo. E nisso, eles me fecharam certinho. Na hora de fechar foi bem tranquilo. Já no finalzinho da cirurgia, eu comecei a tremer, que é aquele efeito da anestesia. E, nossa, gente, pra mim essa sensação é muito doida, muito doida. Eu já tava tremendo durante a cirurgia de medo, mas depois que veio essa reação à anestesia, eu comecei a tremer muito, mas muito, que sim, que a maca balançava, os meus braços se balançavam assim, vocês estão entendendo? E aí eu perguntando a todo momento: gente, isso é normal? Gente, por que eu tô tremendo? Gente, eu não consigo me controlar, não consigo parar de tremer. Eu tentava, sabe, me concentrar pra parar de tremer, mas não dava. E aí foi quando a anestesista falou: pode ficar tranquilo, isso é super normal, você tá tremendo, porque tu tá toda molhada, a sala tá super gelada e você tá com frio. Embora você não esteja sentindo, você tá com frio. Então foi essa a justificativa que ele me deu. E aí eu coloquei isso na minha cabeça: eu só tô com frio, eu só tô com frio. Mas era muito ruim tremer sem conseguir parar. Outra coisa bem engraçada é que, tipo, lá na sala de cirurgia ficam uns barulhos, né, das máquinas e tal. E eu achava que tudo tava conectado a mim. Só que eu acho que não, né? Então tinha uma máquina que ela fazia tu, 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 como se fosse o barulho do coração. E do nada ela fazia tu. E eu, meu Deus, morri. Mas na realidade, era, não sei, era outra coisa. Sei que fazia um barulho assim, muito de morrer, sabe? E eu ficava nervosíssima. Mas aí tá, me fecharam. Quando eles me fecharam, Maicon foi pro quarto me esperar. E eu ainda fiquei lá na sala de cirurgia. Eles estavam me limpando, então foi todo mundo embora. Foi o meu médico, foi o anestesista, foi o Maicon, foi todo mundo embora. Só ficou Maeli comigo e 2 ou foi 3 enfermeiras, eu não lembro bem, me limpando. E, gente, muito doido, porque eu tava sem sentir nada. E elas meio que me viravam assim de lado, sabe? Tipo, me deixavam de banda e me limpavam de um lado, depois me viraram do outro e me limparam do outro. E aí elas falaram assim:
não se preocupa, você vai achar que vai cair, mas você não vai cair, porque pensa, você tá toda anestesiada e elas te virando, você realmente tem aquela sensação de que você vai cair. Mas elas me avisaram, você não vai cair. E eu lembro de falar assim, moça, pelo amor de Deus, me segura, porque a minha mãe sonhou que eu caía da maca. E realmente, gente, naquela hora que eu falei pra vocês que minha mãe acordou de um susto, eu tinha sonhado que eu tinha caído de uma maca na hora da cirurgia. E aí eu falei, olha, me segura que minha mãe sonhou que eu caí da maca. E aí depois que elas limpam direitinho, eles me passam pra uma outra maca, que eu tô na mesa. Daí eles me passam pra uma maca, pelos panos. E é muito doido a sensação de você ser arrastada sem sentir nada pra outra maca. Colocaram uma L nas minhas pernas e me levaram pra sala de observação. Chegou lá na sala de observação, a Maeli ficou no bercinho do meu lado e eu tava deitada, né? Tinha uma galera lá, acredito que de enfermeira, toda hora me perguntava se eu tava sentindo alguma coisa e eu tava tranquilo, né? Tava tudo de boa. Nessa hora teve uma enfermeira bem conveniente que veio colocar a Maeli no meu peito. Ela apertou bastante o meu peito, eu sei que realmente é um processo necessário, dói. Só que quando ela colocou, a criança tava com a cara toda enfiada assim, sabe? No meu peito. Eu falei, ela tá sufocando. Daí ela me respondeu super grossa, ela não tá sufocando não sei o que, se concentre em parar de tremer se quiser sair daqui. Foi assim que ela falou. E eu tava tremendo bastante. Daí, depois que ela falou isso, eu fiquei assim, tipo, meu Deus, eu tava tão aérea, eu tinha acabado de parir, gente. Tava tão aérea que eu realmente fui me concentrar em parar de tremer pra poder ir logo pro quarto, que era só o que eu queria. Daí eu passei mais ou menos uns 40 minutos ali, 40 minutos, uma hora, em observação. Essa foi a primeira vez que Maeli veio pro meu peito, mamou um pouquinho, depois ela voltou pro bercinho, porque, tipo, eu tava muito anestesiada ainda, os meus braços, eu tava sentindo os meus braços, só que eu não tinha tanto controle ainda deles. Como falei pra vocês, a anestesia, ela não para lá na barriga. Pelo menos a minha, ela subiu pra cima dos meus peitos, eu não sentia. Então, depois que ela foi descendo e tal, e aí, eu já... E nisso passou-se uns minutos lá e eles me levaram de volta pro quarto. E nisso que a gente tava indo pro quarto, enquanto a gente aguardava o Maqueiro me buscar, a Maeli tava assim, os berros, chorando muito de fome. E eu já tava assim, desesperada. Eu só pedia pra essa enfermeira colocar ela no meu peito, porque ela tava gritando, ela tava lá dentro das minhas pernas. Eu, moça, por favor, coloca ela aqui. Ela, não, só pode mamar quando chegar no quarto. E, nossa, o Maqueiro demorou muito. Pra mim foi a pior parte, foi escutar a Maeli gritando de fome e não poder me sentar e pegar ela. Daí, depois que esse Maqueiro chegou, a Maeli foi berrando pela maternidade, os gritos. Chegamos no quarto, eles me passaram pra cama do quarto. E aí, nessa hora, eu senti um pouco de dor, porque eu já não tava mais tão anestesiada. Então, o momento que eles me tiraram da mesa de cirurgia pra a maca de observação, eu não senti nada, não senti nenhum tipo de dor, mas na hora que eles me tiraram da maca de observação pra a minha cama no quarto, eu já senti um pouco de dor, um pouco de desconforto, foi bem ruim mesmo, porque eu já não tava tão anestesiada, já tava sentindo. E assim, depois que eu cheguei no quarto, Maeli veio pro meu peito, deu a hora da visita, minha mãe foi lá. Então, tipo, depois que eu cheguei no quarto, eu já tava assim super tranquilo, o medo tinha passado. Realmente eu tava, meu Deus, eu pari. E eu conversava muito com Deus, falava assim, Deus, vai ser a minha maior conquista. Gente, você não tem noção do quanto parir pra mim era algo, assim, de outro mundo. Eu tinha muito, muito medo. E eu falava pra Deus, Deus, quando eu conseguir parir, vai ser a minha conquista. Eu vou me orgulhar tanto. Falar, cara, eu pari. Eu tinha muito, muito, muito medo mesmo. Pra vocês terem noção, quando eu tava grávida, eu precisei fazer uma ressonância. E eu não fiz por medo, porque eu realmente sou muito medrosa com essas coisas de hospital. E parei, imagina, cirurgia, sabe? Mas deu tudo certo, Deus é fiel. Meu parto foi assim, perfeito, resposta de muita oração. Em relação às dores, foi muito, muito tranquilo. Eu quero falar um pouco sobre levantar pela primeira vez, que foi assim uma doideira. Eu também conversei muito fiado na hora de levantar pela primeira vez. Eu tava assim, ótima. Eu lembro que quando eu cheguei no quarto, eu só queria água. Na verdade, quando eu cheguei na sala de observação, eu já comecei a pedir água. Falei, gente, tô morrendo de sede, alguém me traz água. E não pode beber água, não pode comer
só pode comer 6 horas depois e tomar água também 6 horas depois do parto. E nossa, isso me dava um desespero, eu tava com muita sede e eu só queria água. Daí, quando eu cheguei no quarto, era só o que eu pedia: gente, eu quero água, gente, eu quero água. Eu tava com fome, mas eu tava com muito mais sede. Eu lembro que eu já tava há muito tempo sem comer, gente. Eu parei de comer, como eu falei pra vocês, eu não tava preparada. Então, a minha última refeição foi às 9 horas da noite. E o meu parto aconteceu 10 horas. No caso, eu entrei pra sala de cirurgia. Eram 9h57. E Maeli nasceu exatamente 10h07. Era 9h57, 9h58, por aí. Já ia dar 10 horas quando eu entrei pra sala de cirurgia. E Maeli nasceu 10h07. Então, assim, o parto foi muito rápido. Acho que deve ter durado uns 30 minutos, 40 minutos no máximo. E eu já tava esse tempão todo sem comer. E a última vez que eu bebi água foi assim que eu cheguei na maternidade. Foi umas 4 e pouca da manhã. Então, eu só queria água, eu só queria comer. E aí, depois que eu comi, né, depois que passou as horas que eu comi, você tem que se levantar após 8 horas. Então, depois que eu tive ela de manhã, eu fui levantar à noite, depois da janta, né? Porque eu passei o dia inteiro sem comer, eu só fui jantar, pra vocês terem uma noção. Só fui jantar, daí a minha janta chegou, eu comi, esperei um pouco, ficar mais forte pra conseguir levantar. Só que o que acontece? Eu tava muito apertada pra fazer xixi. E as pessoas sempre falaram assim muito mal. As pessoas sempre colocaram medo, falaram que pra fazer xixi dói, pra fazer cocô dói. Então eu tava bem assustada com isso de fazer xixi. Mas pra mim foi muito tranquilo essa parte. Só que aí o que acontece? Pra mim fazer xixi eu precisava levantar. Eles não colocaram sonda em mim, graças a Deus. Eu tava com muito medo de que colocassem sonda. Daí a enfermeira veio e falou: tá, você vai fazer xixi, você já aproveita e toma seu banho pra não precisar levantar 2 vezes. Daí nisso tudo bem, eu sentei, deu aquela caída de pressão, mas parou, eu tava sentada, e aí ela veio, me ajudou a levantar. E nisso, quando eu levantei, que eu dei o primeiro passo, começou a pressão cair, o mundo dá aquela girada. Como o banheiro era bem perto do meu quarto, eu fui caminhando com a ajuda da enfermeira, cheguei no banheiro. E quando eu cheguei no banheiro, eu falei: gente, me leva de volta que eu vou desmaiar. A sensação que eu tive era que realmente eu ia desmaiar. E ela falou: não, vamos pelo menos fazer o xixi, senta aqui no vaso. Daí ela me sentou no vaso, eu não sei nem se aberto, se fechado, sei que eu sentei no vaso. E a voz das enfermeiras já tava assim, gente, muito longe, muito longe. Michael tava com Maeli os gritos, porque no primeiro dia na maternidade eu não tinha muito leite, eu só tinha colostro. E ela tava com fome, ela queria comer e ela queria comer. E nisso ela só chorava, ela se irritava porque eu não tinha leite e gritava muito. E nisso ela tava lá gritando com o Michael e eu morrendo dentro do banheiro. Daí elas me sentaram, eu coloquei a cabeça assim na enfermeira. Eu lembro que eu pedi permissão, eu falei: posso encostar a cabeça aqui? Aí ela disse que podia, daí eu encostei a cabeça. Essa enfermeira também, ela foi um pouco chatinha. Eu queria tomar banho sentada e ela disse que não poderia. Mas no fim eu tomei banho sentada com uma outra enfermeira que, graças a Deus, trocou o plantão e me deu banho sentada. Essa enfermeira foi assim, um amor. Daí a minha pressão caiu muito. A sensação que eu tive era que eu realmente ia desmaiar ali. E eu só queria voltar pro quarto. E nisso eu tava conversando muito fiado. Eu lembro que eu falei: gente, nunca mais eu invento isso. Nunca mais. Daí a enfermeira soltou uma piada. Falou que nada, daqui a pouco você faz outro. Daí eu falei: não, moça, nunca mais você vai me ver aqui. Nunca mais eu passo por isso. Gente, que é isso? E tipo, eu tava conversando muito fiado. E nisso a pressão caída. Eu tava enxergando nada, tava tudo preto. Eu já não tava ouvindo direito, a voz dela estava longe, mas eu não calava a minha boca, só falava. E todo mundo dando risada. Pra vocês terem uma noção, durante o parto, tava todo mundo rindo das besteiras que eu tava conversando. E lá na hora de tomar banho também, eu também tava conversando tanta besteira que tava todo mundo dando risada. Até o pessoal que tava internado junto comigo, tava todo mundo rindo. Daí, nisso eu só queria voltar pra cama e tava demorando muito, porque quando você sai do cesárea, você sai assim, peladona, entendeu? Então eu cheguei no banheiro peladona e tinha que esperar elas me vestirem uma fralda e me colocarem uma bata pra me voltar pra cama, e ainda tinha que esperar elas trocarem o lençol lá, que tava todo sujo de sangue.
o lençol que eu tava deitada. E aí ela falou isso, tem que aguardar. E aí eu, não, moça, eu não me importo de ir pelada. E detalhe, o marido da outra moça que tava internada junto comigo tava lá. E eu já tava assim, cagando. Eu não queria nem saber se alguém ia me ver pelada. Só queria deitar, gente. Eu, não, moça, eu não me importo não de passar pelada. E aí ela falou, mas a sua cama tá suja de sangue. Eu falei, eu também não me importo de me deitar no sangue. E a gente tava muito desesperado, sem noção. Daí, depois que elas me vestiram, eu consegui fazer xixi, tá? Eu sentei no vaso, fiz xixi ali meia aérea, meia desmaiando. Fiz o meu xixi, não cheguei a desmaiar, tá? Mas a pressão caiu bastante. Tava bem mole. Daí não doeu, não senti dor nenhuma pra fazer xixi, foi bem tranquilo. Primeiro xixi, eu não sei se é porque a pressão tava baixa, daí eu não prestei atenção, mas a pressão tava baixa, então eu acredito que eu não prestei muita atenção. Pra mim foi um xixi normal, fiz o meu xixi, aliviou, tava muito cheia a bexiga. E aí eu voltei pra cama. Quando eu voltei pra cama, deitei e pronto, uma nova mulher nasceu, eu já tava ótima de novo, pegando uma L, botando uma L no peito. E aí trocou o plantão, chegou o meu lanche da noite, e aí essa outra enfermeira, ela foi muito mais gentil comigo. Ela falou, olha, você faz o seu lanche da noite, e aí depois do lanche você levanta, eu venho te dou banho, e aí você vai conseguir, a gente vai aos pouquinhos, porque ela sabia que que a minha pressão tinha caído. Nisso, foi desse jeito, eu lanchei, esperei uns minutos, daí sentei, fiquei um tempo sentada, isso é muito importante, porque da outra vez eu sentei e já levantei. Dessa vez eu fiquei um tempo sentada pra a pressão já ir normalizando. E aí levantei. No que eu levantei, a pressão não caiu, mas eu tava com muito medo, porque já tinha caído uma vez. Então ela perguntou, você quer que eu busque uma cadeira? Ela mesma ofertou a cadeira, gente. E a outra eu tinha pedido pra tomar banho sentada, e ela falou que não tinha como. Daí, pra vocês verem como tudo, Deus planeja tudo, Deus faz tudo. Daí, ela mesma ofertou a cadeira, eu falei que sim, pedi por favor pra ela trazer. Enquanto isso eu fiquei sentada, ela buscou a cadeira, me colocou sentada naquelas cadeiras de banho e me levou pra tomar banho. Lá no banheiro, no box, tinha uns batentes e quando o carrinho da cadeira subia que descia, doía bastante a minha cicatriz. Mas o banho foi assim bem rápido, foi um banho de gato mesmo. Eu lembro que eu tava sangrando bastante, tava caindo no chão, mas tomei um banho, me senti renovada, limpa. Tomei banho, fui sentada, tomei banho sentado, mas já consegui voltar caminhando. Então o banho realmente dá aquela despertada, você já dá uma acordada. E aí pronto, gente, voltei pra cama. E foi basicamente isso. A parte de levantar foi bem complicada pra mim. Mas em questão de dores, assim, tava muito tranquilo. Como eu falei pra vocês, a dor mesmo que eu senti foi nessa hora que a rodinha subia e descia do batente, que balançava. Daí eu sentia um incômodo, mas as pessoas falam, ai, a dor da cesárea é insuportável. Eu não senti isso, mas eu vou falar mais sobre a recuperação em um outro vídeo sobre pós-parto. Uma das coisas que doeu bastante lá na maternidade, depois que eu ganhei Maeli, é um tipo de massagem que elas fazem pra ver o tamanho do meu útero. E fizeram essa massagem umas 5 vezes. E pra mim, gente, aquilo ali era tortura, vocês estão entendendo? Vinha uma enfermeira, levantava minha roupa e elas ficavam apalpando pra sentir o tamanho do meu útero e anotar lá pra ver se o meu útero tava diminuindo e tal. E pra ver também a quantidade de sangue. Eu acredito que quando elas apertam, sai muito sangue lá embaixo. Então, gente, aquilo ali doía muito. Pensa, você tá toda dolorida, você tá com um corte ali e alguém te apertando. Nossa, eu só faltava chorar. Mas passa, né? Muito rápido ali. Elas fazem bem rapidinho, acho que não vai nem 1 minuto, é uns 30 segundinhos. E outra coisa que eu tava com bastante medo era na hora de trocar o curativo. Mas também foi muito tranquilo. Ela puxou aquele esparadrapo. Doeu um pouco, porque saiu fazendo uma depilação. Mas depois ficou de boa. Ela limpa, vê como que tá a tua cicatriz, tá sequinha e tal. E aí ela cola um outro adesivo que fica durante os dias que você tá em casa e só tira no dia de tirar o ponto. Cortou, o nenenzinho de mamãe cortou. Dá oi pro pessoal. Assim, oi pessoal. Ó a cara, ela não abre o olho com luz e a ring light tá bem aqui na frente.
Mas enfim, gente, foi basicamente isso, meu relato de parto. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Eu assisti muito relato de parto, alguns me assustavam, outros me tranquilizavam. Mas assim, pra mim foi perfeito. Eu teria outras cesáreas, não que eu queira, mas eu teria sim outras cesáreas. Pra mim foi super tranquilo, não foi nada do que as pessoas me diziam em relação à recuperação, que é um terror e tal. Pra mim não teve nada disso. Então não acredite no que as pessoas falam. Cada mulher é uma mulher, cada experiência é uma experiência. Então faça o que você acha melhor pra você. Eu sempre tive uma opinião muito formada em relação à minha via de parto, foi decidida com base na minha vontade e na escolha do meu esposo, da minha mãe, enfim, da minha família. A gente decidiu o que era melhor pra mim e é isso, deu tudo certo. Graças a Deus, a minha princesa tá aqui, linda, cheia de saúde, fazendo careta. E foi isso, meus amores. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa muito like. Oi, mãe. Se inscreve aí no canal. E não esquece de clicar no primeiro link da descrição pra saber mais sobre o meu trabalho. Super beijo. E eu vejo você. Você mandou um beijo também, mãe? Já que é um TT. Super beijo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.